Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 33, tá bom? Então, a gente vai lendo alguns versículos e trazendo alguns detalhes aqui. Essa sessão são 18 versículos. Não deu tempo de eu estudar toda a sessão, trazer muita informação, mas eu peguei alguns tópicos aqui importantes para nós, tá bom? Então vamos lá. No começo aqui da sessão 33, versículo 1, diz assim: Eis que vos digo, meu servo Ezer e Norter. Então a revelação aqui é para duas pessoas, para Ezer e para Norter, né? Não consigo falar o nome dele direito aqui, né? Nesse versículo 1 aqui, o Senhor fala que ele discerne os pensamentos e intenções do coração, que a palavra dele, né, para eles atentar para a palavra dele, que é viva e eficaz, e que também ele discerne pensamentos e intenções do coração. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E sobre esse Ezer, né, eu peguei um Ezer Tanner, eu peguei um pouco da história dele aqui no livro Revelação em Contexto, tá bom? Que é as histórias, né, por trás de Doutrina e Convênio, e conta que ele era uma pessoa muito cética, né? Uma pessoa cética é uma pessoa que não acredita, né? Meio incrédula ali. E ele foi, inclusive, em um discurso na casa da família Smith. Quem deu esse discurso foi Hyrum Smith, né? Ele chegando lá, ele foi se esgueirando, né, entre as pessoas ali para ficar bem lá na frente, né? Mas ele confessa que ele foi com o coração fechado já, né? Já com aquela coisa, eu vou, mas eu vou criticar, né? Mas veja só o que aconteceu quando Hyrum, né, Smith, ele começa a pregar ali o seu sermão lá na casa de Tora, né, da família Smith lá. Vou pegar aqui, ó, o que está escrito em Doutrina e Convênio, não, na Revelação em Contexto, justamente dessa parte aqui. Diz assim, ó: com a intenção de ouvir o que era dito, Taylor, que esse Taylor é o Ezer, né? Ezer Tanner. Ele esquivou-se para o meio da multidão para conseguir um lugar próximo ao púlpito da frente. Quando Hyrum Smith começou a pregar, a resistência de Taylor se desfez. Mais tarde ele escreveu sobre a sua experiência naquele dia. Cada palavra tocou minha alma intimamente. Pensei que cada palavra fosse dirigida a mim. Eu já tive alguns discursos, né, e inclusive na conferência que eu vejo ali, nossa, parece que está falando para mim. Eu sei que está falando para um monte de gente, mas na verdade está falando para nós. O Espírito testifica que está falando conosco. O Espírito, ele personaliza a mensagem para cada um de nós, né? Mas é incrível aqui contando que ele foi ali, né, e ele se desarmou. Ele era mais cético e ele se desarmou nesse momento, vendo que cada palavra do discurso de Hyrum Smith era justamente para ele, né? E ele continua aqui dizendo, né, pensei que cada palavra dirigida era para mim. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu era muito orgulhoso e teimoso. Haviam muitos lá que me conheciam. Fiquei sentado até recuperar-me antes de ousar levantar os olhos. Depois do sermão, Hyrum mostrou a Tanner um exemplar do livro de Mormon. Ao pegá-lo e abri-lo, imediatamente encheu-se de alegria, né? E ao fechar o livro, perguntou: quanto custa? Aqui é interessante, né? Não dá para deixar de notar que Thomas B. Marshall leu apenas 16 páginas. Aí a gente viu lá sobre o próximo, né, que era Parley Pratt, que leu muito o livro de Mormon antes de ser batizado. Ele leu o livro todo, né, antes de ser batizado ali, porque ele não conseguia parar de ler. E aqui nós vemos esse homem, né, Ezer, que apenas abriu o livro e já sentiu que era verdadeiro, né? Ele se encheu de luz ali, né? Olha que interessante, né? Ele compartilha, ao pegá-lo e abri-lo, ele imediatamente encheu-se de imensa alegria. E ao fechar o livro, perguntou: quanto custa? E ele pagou 14 shillings pelo livro. Quando Martin Harris, que estava próximo, afirmou que o livro era verdadeiro, Taylor respondeu a Martin: não precisava dizer aquilo, porque eu sabia que era verdadeiro. Da mesma maneira, né, que Martin Harris.
Ao chegar em casa, Terley recebeu, embora estivesse completamente convencido, ou seja, ele percebeu que, embora estivesse completamente convencido da veracidade do livro de Mórmon, que seus amigos e vizinhos não tinham esse conhecimento, que sua família também não tinha esse conhecimento. Ele queria que eles tivessem esse mesmo testemunho que ele. E posteriormente, Joseph Smith e outros vão lá compartilhar o testemunho com a família deles, ensinar a família deles, atendendo à solicitação, né, dele para ensinar a família dele. Eu acho lindo essa parte aqui em Esdras. Vamos continuar aqui, ó, Doutrina e Convênios, seção 32, o versículo 2 e o versículo 3. A revelação diz assim: em verdade vos digo que sois chamados para elevar a voz como o som de uma trombeta, a fim de declarar o meu evangelho a uma geração corrompida e perversa. Pois eis que o campo já está branco para a ceifa, e é a 10ª hora, e é a 11ª hora, e a última vez que chamei trabalhadores para a minha vinha. Então aqui a gente vê o chamado, né, desses dois aqui, também para fazer missão, para elevar a voz e convidar as pessoas a ser batizadas. Então, nos primórdios da igreja ali, praticamente o primeiro chamado era ser missionário, né? A gente vê isso aqui, né? Atualmente, o primeiro chamado que nós recebemos na igreja, a designação, é ser ministradores, cuidar de outras pessoas, tá bom? Aqui, quando ele fala é a 11ª hora, né, e a última vez que chamei trabalhadores para a minha vinha, a 11ª hora é a última hora do dia. Jesus Cristo compartilha isso, né, na parábola de Mateus 20, a parábola da vinha, né, dos trabalhadores. E tem os últimos trabalhadores trabalharam, ele chamou ali na hora 1/10, ou seja, na hora 11, né, porque ele fala assim: são 12 horas do dia, 12 horas de sol, depois são a noite. Então eles calculam como o dia, o horário de trabalhar é de dia. Por exemplo, lá em João capítulo 11, versículo 9, Jesus responde, né? Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele compara que na escuridão a gente tropeça se for andar de noite, mas de dia não, e que Cristo é a nossa luz. E ele fala, não há 12 horas no dia, ou seja, o dia de se trabalhar é 12 horas. Aqui, simbolizando para nós que enquanto nós estivermos vivos, nós temos que trabalhar. Esse é o momento de nós trabalharmos, tá bom? Então, quando ele fala aqui que é a 11ª hora, é porque na 12 já é a vinda de Cristo. Então, está se referindo a que está próxima a vinda de Cristo. E aqui até mesmo ele colocou aqui, é a última vez que o Senhor está tratando da vinha dele, cuidando, tá bom? Por que a última vez? Porque essa vez aqui que nós estamos com o Evangelho, ela vai durar até a segunda vinda de Cristo. Na verdade, o Evangelho é a preparação para a vinda de Cristo. Nós estamos preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Então é bem interessante esses versículos. Vamos continuar aqui, ó. Seção 33, versículo 4 e 5. Diz assim: e minha vinha corrompeu-se inteiramente, e não há quem pratique o bem, a não ser alguns, e eles erram em muitos casos por causa das artimanhas sacerdotais, tendo todos a mente corrupta. Em verdade vos digo que estabeleci esta igreja e chamei-a do deserto. Então aqui o Senhor fala, né, da vinha dele, que havia se corrompido, as pessoas se afastaram de Deus. E ele fala que muitos tropeçam, inclusive por conta de sacerdotes, pessoas que pregam de uma maneira errada, tá bom? E aí então ele fala que ele tirou a igreja dele do deserto, ou seja, significa da obscuridade, né? Ou seja, vai deixar a igreja dele conhecida para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de receber o Evangelho. E a gente vê isso acontecendo, né? Ali nos primórdios da igreja era pouca gente, olha quantos, né? A igreja, em quantos países, quantos idiomas a igreja está. Então isso é tirar a igreja do deserto, ou seja, solitária, fazer com que ela seja grande em todos os locais, tá bom? Tornar-se conhecida, esse que é o significado aqui. O versículo 6, 7 e 8 diz o seguinte aqui, ó: e da mesma forma reunirei meus eleitos do 4 cantos da terra, sim, todos os que crerem em mim, atenderem a minha voz. Sim, em verdade vos digo que o campo já está branco para a ceifa, portanto lança a vossa foice
e falai com todo o poder, mente e força. Abri vossa boca, e ela encher-vos-á, e tornar-vos-eis como Nefe em outrora, que viajou de Jerusalém pelo deserto. Então aqui tem uma promessa, né? Aquele que abrir a boca, ele vai se tornar como Nefe, né? Que aquele que veio pelo deserto de Jerusalém para a terra prometida. Então, de que maneira aqueles que abrem a boca e compartilham o evangelho, eles vão se tornar como Nefe? Aqui está falando da intimidade que Nefe tinha. A gente vê uma intimidade de comunicação que Nefe tinha com o Senhor. Então ele está prometendo a intimidade que nós teremos com Deus. Aliás, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, a gente vai receber revelação. O Senhor vai estar conosco, é a promessa, eu estarei convosco. Então ele vai estar lado a lado com a gente, tá bom? Então essa é parte, né, da promessa aqui. Bom, eu vou finalizar por aqui no versículo 8, né, por causa do tempo aqui, eu tenho que correr aqui para ir trabalhar também, tá bom? Vou ler os últimos versículos aqui, ó. No versículo 16, 17 e 18, os últimos 3 versículos da sessão, diz assim: O livro de Mórmon e as santas escrituras são dadas por mim para a vossa instrução, e o poder do meu espírito vivifica todas essas coisas. Olha que interessante, nós temos o livro de Mórmon, a Bíblia, as escrituras, mas é o espírito que vivifica essas coisas. Nós não podemos estudar as escrituras sem fazer uma oração, sem buscar ao Senhor para que Ele ilumine nosso entendimento. É isso que vai trazer vida e luz às escrituras, né? Deixar a escritura aberta lá no Salmo 91 não vai proteger sua casa. É estudar as escrituras que vai proteger nosso lar, nossa casa, tá bom? Então é estudar com espírito, buscar sempre a orientação do Senhor. Eu gostei dessa parte aqui. Aí então ele fala: portanto, sede fiéis orando sempre, mantendo vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco óleo, para que estejais pronto na vinda do esposo. Porque eis que em verdade vos digo, que depressa venho, assim seja. Amém. Gratidão por mais um dia de estudo da gente aqui, tá bom? E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.